E você pegar a história do Holocausto, eu sempre digo assim, é um oceano de águas muito profundas. É como às vezes você vê um animal que feriu o outro e lá e acabar de matar e às vezes não comer, mas ele não deixa o sofrimento permanecer por todo o tempo. Isso é uma capacidade que só o ser humano tem, sabe? De sentir prazer com o sofrimento de outro semelhante, cara. E isso é o pior que o ser humano pode ser. Mas quando você tem a capacidade de pegar uma pessoa pra maltratar ela, fazer dela o pior que você pode, cara, você não é mais humano. Sobrevivente do Holocausto? Vários. Que tinham tatuagem no braço, sim. Vários. Na Polônia, na Inglaterra, a gente realiza todo ano, no mês de outubro, uma conferência na Polônia, na cidade de Auschwitz. A gente leva pessoas daqui do Brasil, da Europa, para dentro dessa conferência, para mostrar um pouco para as pessoas. Sabe que a gente conversou com um rabino e ele falou um negócio que é bem foda, assim, essas pessoas estão indo embora do mundo, né? Estão ficando velhinhas e estão indo embora. Agora, Israel tem feito um trabalho por excelência, vídeos, entrevistas, famílias estão procurando deixar tudo registrado, muito bem registrado. É porque eles são o último relato vivo, né, sobre isso. E depois que eles passarem, essa história não pode ser esquecida. Não pode. Porque enquanto tiver alguém vivo aqui falando, mostrando que foi real, porque você vê a carne dele ali ainda marcada, você tem uma força muito maior, mas depois que eles se acabarem, e o tempo, infelizmente, vai fazer isso, vai acabar com essas pessoas, elas vão ter que ser mantidas de forma a continuarem mostrando o quanto foi triste, para que a história não se repita. É, isso mesmo. Mas isso tem sido marcado, pessoas têm feito um bom trabalho, e um trabalho como esse que a gente está fazendo também, né? Trazer a realidade, um pouco da história de Israel, focando o Holocausto, para que as pessoas tenham conhecimento. Porque, infelizmente, nessa nova geração, existe uma... não é bem essa palavra, é uma palavra um pouco rústica, né? Ignorância com respeito a isso. É muito grande. Se eu for para Polônia, que lugar que eu tenho que ir lá ver? Voa direto para a cidade de Cracóvia. Não, eu pergunto assim, como você já foi muito lá, tem algum lugar que você fala assim, Rodrigo, se pudesse ver um lugar, você tinha que ver esse lugar. Então, é isso que eu estou te dizendo. Voa direto para Cracóvia. De Cracóvia a Auschwitz, que é a cidade onde que foi um dos maiores campos, é 60 quilômetros. Você pega ali, tem ônibus direto. É isso que eu te indicaria. Vai para Cracóvia, Auschwitz. Você pode, inclusive, estar hospedado na cidade de Cracóvia. Esse é um lugar que algumas pessoas já relataram que quando você chega no lugar, você consegue ter uma energia assim, que te deixa para baixo, que você pode começar a chorar, por exemplo, sem entender o motivo, né? Ainda que a cidade de Auschwitz, que na realidade o nome é Auschwitz, porque o alemão não conseguia falar essa palavra, Auschwitz. E aí ele falava Auschwitz. E aí acabou sendo chamado o nome da cidade. Mas o nome da cidade, se vai na Polônia, eles não vão chamar a cidade de Auschwitz. Ela passou a ser chamada por causa do campo. Sim. E aí você chega ali. Na verdade, o que você vai encontrar lá são 3 campos. Um deles que é Birkenau 2. O Auschwitz 2 é um campo, você vê o tamanho dele, você fala, eu não acredito numa coisa dessa. Como assim? É grande demais, a coisa é enorme, e o número de pessoas que matavam naquele lugar é uma coisa assim, você não acredita, é só você estando lá para você ver. De todas as formas matavam eles. Não, lá dentro dos campos era basicamente, tinha na verdade, lá dentro tinha 3 câmeras de gás e os fornos, né? Onde queimava os corpos, mas o número era tão grande que eles queimavam os corpos ao ar livre também. Tem lugares lá com as fotos e tudo, tem lugares lá que você entra, galpões, por exemplo, porque a primeira coisa que quando a pessoa entrava, eles rapavam a cabeça. Tanto por causa de peste de piolho e outras coisas que davam, então eles rapavam a cabeça de todo mundo. E lá dentro tem galpões inteiros cheios de cabelos ainda, que eram guardados.
E assim, havia um sadismo horrível. Eles usavam os cabelos para fazer tecido, para fazer proteção de cobertor para os soldados na guerra, soldados alemães. Então, assim, a barbaridade é. Você sabe que eu não sei quem que me falou isso. Todo mundo sabe que Hitler tinha alguma coisa assim com limpeza exagerada, assim, né? Que tinha um maníaco. Um maníaco com isso, né? Que as coisas tinham que ser limpas. E teve uma situação de uma fábrica que ele exterminou os ratos da fábrica com veneno. E aí fizeram uma analogia da câmara de gás com o veneno que Hitler usou. Para exterminar os ratos e com essa limpeza, assim, sabe? Quando fizeram essa analogia que Hitler via os judeus, assim, como ratos mesmo, assim. Não, isso aí na história é bem claro, né? Que vou usar esse veneno, né? Nossa, é o mesmo veneno que matou ali, então tem que ser o mesmo veneno aqui. Bom, o processo de eliminação dos judeus, né? Não só dos judeus, mas tipo cigano, os testemunhos de Jeová, homossexuais, todos eles entravam dentro dessa fila também. Então o processo, eles foram tentando descobrir qual era o processo mais rápido, porque o número era muito grande. Assim, começou com caminhões fechados, né, tipo aqueles caminhão de frigorífico grande. Eles colocavam as pessoas lá dentro e colocavam o cano de escapamento do caminhão para dentro. Então eles foram desenvolvendo maneiras, qual seria a maneira mais rápida de fazer isso. E aí, por fim, chegaram nas câmaras de gás, né? Que essa é uma outra coisa, assim, terrível da gente pensar, que a gente tem acesso, eu tenho lá comigo, nos meus arquivos, a planta, tipo de um engenheiro mesmo, que desenhou como que deveria ser as câmaras de gás, os lugares, os fornos, as companhias que fabricavam, tudo assim, detalhadamente. Então você vê uma geração com todo conhecimento e formação acadêmica chegar num absurdo desse, gente. A gente fica assim, de queixo caído. E Himmler foi o cara que, eles falam, a solução última, né? Ele que construiu tudo isso. É por isso que a gente tem que falar disso o tempo todo, né? Precisa. Pra gente não esquecer. Correr o risco de ficar alucinado, assim, né? Eu lembro que no filme A Lista de Schindler, um judeu, um alemão, né? Vira, de repente, na guerra, ele se volta contra os amigos ali de infância ali, né? Tipo, cara, que isso, velho? É surreal, né? O cara virar pros amigos e falar, pô, coloque no seu lugar aqui, agora eu tô no exército aqui. O complicado disso aí, cara, é que quando você vê, por exemplo, a gente usando o termo animal, né? O animal, ele mata outro animal, sim. Ele vai lá, mata, alimenta dele. Mas ele não tem o sadismo de ir lá e ficar maltratando aquilo lá, sabe? De ver a dor e não se compadecer com ela, entendeu? É como às vezes você vê um animal que feriu o outro e lá e acabar de matar e às vezes não comer. Mas ele não deixa o sofrimento permanecer por todo o tempo. Isso é uma capacidade que só o ser humano tem, sabe? De sentir prazer com o sofrimento de outro semelhante, cara. E isso é o pior que o ser humano pode ser. Cara, então a gente tem que falar mesmo, porque não é sobreviver e sobre matar, talvez. Né? Isso, uma legítima defesa te faz matar uma pessoa. Não quer dizer que você é mal por isso. Né? Você está se defendendo e precisa, para sobreviver, ter um final trágico. Mas quando você tem a capacidade de pegar uma pessoa para maltratar ela, fazer dela o pior que você pode, cara, você não é mais humano, entendeu? E você pegar a história do Holocausto, eu sempre digo assim, é um oceano de águas muito profundas. Você nunca vai chegar no final delas. Você imaginar que na Europa houve 40 mil campos. Entre campos de extermínio, campos de passagem, campos de transição, campos de trabalho, né?
mas foi um total de 40 mil campos. Tudo sequencialmente, bem planejado. E você vê uma maldade dessa acontecendo, você tem que pensar 2 vezes aonde que nós estamos indo como humanidade. Cara, você como religioso que é, né? E eu acho que só alguém com muita religião para conseguir me explicar essa parte. E eu me pergunto como fraco que sou, religiosamente falando. Onde estava Cristo nessa hora? Eu vou para uma coisa que foi falado muito no Brasil, uma coisa que se chama liberdade. A liberdade não tem preço. E Deus deu a liberdade para toda a humanidade. A primeira coisa que se fala dentro da criação, quando Deus criou Adão e Eva, qual foi a primeira coisa que Deus colocou lá dentro? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisava ter ela ali dentro, porque tudo era muito perfeito. Que inclusive a palavra Éden significa lugar de delícias, lugar perfeito. Não precisava ter isso ali. Mas a liberdade não tem preço. E onde não tem liberdade, não tem o que nós chamamos ou conhecemos de amor, respeito ao próximo. Se você não tem essa liberdade, esses outros valores não crescem, que não tem um chão próprio para isso, que você é um robô. Você só faz o que é bom, porque você foi criado tudo daquela maneira. E essa liberdade que nós temos, né, que Deus nos deixou, infelizmente fazemos escolhas erradas. E aí é onde que estamos. Mas a liberdade não tem preço e ela tem que existir. Ela não pode ser forçada. Nada. Caraca, não tinha escutado dessa forma de pensar. Sim.